pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Corte de Chamas Prateadas da Sarah J. Maas. O livro, ele é bem grande, ele tem 712 páginas, então eu acredito que chegou em determinado ponto que a Sarah não tinha mais o que desenvolver e ela acabou empurrando um pouco com a barriga. Algumas coisas me deixaram um pouco incomodadas. Eu sei que livros têm falhas, isso vai ser em qualquer livro. Nenhum livro vai agradar 100% todo mundo. Sempre vai ter pessoas que vão gostar e vão ter pessoas que não vão gostar. Então eu acredito que esse livro aqui também tenha falhas como qualquer outro. O que me deixou um pouco incomodada foi o Cassian. Eu gosto muito do Cassian, ele é um dos meus personagens favoritos. Só que eu acho que em determinado ponto da história ele já não era mais o centro. E ele tem uma narrativa principal no livro junto com a Nesta. Então, chegou um momento que eu não via ele mais como protagonista da história. E o foco mesmo era mais a Nesta. E, ao meu ponto de vista, isso foi legal de ter sido introduzido. Porque eu acho que a Nesta, ela tinha muitos problemas psicológicos, problemas que ela tinha que enfrentar, até mais do que o Cassian tinha, sabe? Então eu gostei desse foco ter sido mais nela do que no Cassian. Mas chegou a me incomodar, porque o pensamento que eu tive é que ele tinha duas funções no livro, que é contada ao decorrer da história. Em Corte de Asas e Ruína, a Nesta e a Elin, elas foram colocadas à força dentro do caldeirão e isso trouxe para elas que elas fossem criadas, né? Então elas são granféricas, só que como a Feyre, elas são criadas, elas não nasceram granféricas, né? E isso foi algo muito ruim para ambas, porque se você parar pra pensar, é um abuso, porque elas não queriam e elas foram forçadas a entrar por homens e se transformarem em algo que elas não eram. Elas eram humanas. Então, as duas, ambas adquiriram certos poderes do caldeirão. Só que a Nesta, ela acabou tomando parte do caldeirão. Então, o que o caldeirão era, se transformou parte do seu poder. Então, era um poder que ela não sabia administrar, ela não sabia controlar, não sabia o que era. E sempre teve aquela sensação de morte, aquela sensação de coisa ruim dentro dela. E isso acabou impactando a vida dela de uma forma absurda, porque ela não sabia se conectar com as pessoas, ela não sabia ser educada, ela não sabia ser agradável, ela era sempre ranzinza, gente, mal educada, sempre afastando as pessoas. E isso, até o terceiro livro, que é um dos que eu menos gosto, na verdade é o que eu menos gosto, ela sempre mostrava ser essa pessoa antipática, principalmente com Cassian. Mas não só com Cassian, tá? Com a Feyre, com o Rhys, com todo mundo. Ela só se dava bem com a Amory. E nesse livro, eu acho que foi muito importante pra gente poder conhecer quem é a Nesta de verdade e o que ela passou. E por que ela era antipática. A gente tem essa mania de julgar as pessoas, até mesmo os personagens, sem conhecer 100% deles. E nesse livro a gente teve essa grande oportunidade de conhecer a Nesta e saber o porquê que ela era tão assim, tão sem educação, por que ela afastava as pessoas, por que ela estava se autodestruindo dessa forma. E esse livro trouxe pra gente uma visão completamente diferente de quem é a Nesta de verdade. Como a Nesta tá se autodestruindo completamente, ela só bebe, ela só transa com machos que ela nem conhece, é a própria definição de autodestruição, sabe? Ela não tá conseguindo controlar, não tá conseguindo encarar tudo que ela passou na guerra, e essa é a forma que ela encontrou de esquecer, de tentar, sei lá, viver uma vida diferente, né, de passar por isso. Só que o pessoal tá vendo que não tá dando certo. Primeiro porque ela tá usando o dinheiro da corte noturna e quem paga toda a bebedeira dela é o Rhys e a Feyre. Então é um dinheiro que é de Velaris e ela tá usando pra coisas fúteis. E acaba que ela tá se autodestruindo, então isso é muito ruim. Eles decidem, por unanimidade, todo mundo ali, que ela vai pra Casa do Vento. E lá ela vai trabalhar na biblioteca e ela vai treinar com Cassian. Todo dia ela vai treinar e todo dia ela vai trabalhar na biblioteca. Porque dessa forma, eles pensam que ela pode melhorar. E a condição é, ou você vai pra Casa do Vento e faz isso, ou você vai voltar pro mundo dos humanos. E a gente sabe como são os humanos em relação aos granféricos, né? Eles não gostam. E assim, tem essa divisão aí
de, sei lá, de pessoas, os granféricos e os humanos. Continuando e falando sobre os humanos, nós temos as três rainhas más que ainda estão lá no mundo dos humanos. E é claro que elas não estão quietas. Vai acontecer alguma coisa, a gente sabe, a gente viu, né, no terceiro livro, Corte de Asas e Ruínas, que elas poderiam fazer alguma coisa. E nesse livro aqui elas começam a atacar, então elas começam a planejar. Uma dessas irmãs que ficou idosa porque ela entrou no caldeirão, mas deu super errado. Então ela se separou dessas duas irmãs e ela tá planejando alguma coisa. A gente ainda não sabe o que é, não tem noção do que pode ser esse plano dela, mas é claro que ela vai fazer alguma coisa e isso pode afetar drasticamente a vida de todo mundo lá da Corte Noturna. Nesse livro a gente teve introdução de vários personagens legais que apareceram, já tinham aparecido antes ou são personagens novos. Aqui nós temos a Gwen, que ela trabalha na biblioteca, ela é uma sacerdotista. Lá tem várias mulheres que são sacerdotistas porque elas sofreram algum tipo de abuso no passado por homens e elas estão traumatizadas e elas ficam lá, né, nessa parte da biblioteca que é na Casa do Vento, pra se curarem, pra trabalhar, pra ter um lugar pra ficar, pra morar e que elas não precisam ter medo, né, de viver. E eu gostei muito da introdução da Gwen, dela ter sido introduzida dessa forma. Ela também tem um passado marcante, é doloroso de ler, é triste de ver e de sentir, é gatilho, pode ser gatilho, tá, gente? Deixando claro que muitos pontos do livro pode ser gatilho, mas ao mesmo tempo é um livro de superação. Porque esse livro, ele trata de assuntos extremamente importantes. Como eu disse, eu acho que o foco foi muito além da Nesta. Foi em relação a mulheres, a sororidade, a traumas do passado e a forma que nós, mulheres, falando mesmo do sexo feminino, a gente consegue passar por cima disso e como isso afeta a gente internamente. Então, aqui no livro, isso é muito abordado e tipo, a Sarah, ela quis deixar claro pra gente como foi, como essas meninas sofreram, o que elas passaram e como isso impactou negativamente na vida delas e como elas estão reagindo a isso, como elas estão passando por isso. Assim, meu Deus, foi muito forte, mas extremamente necessário. E aí, ao decorrer da história, acaba que também a gente descobre que a rainha, essa rainha que se separou das outras duas irmãs, ela está à procura dos tesouros nefastos. O que são os tesouros nefastos, Bruna? Os tesouros, gente, eles são objetos criados há muito tempo. São 3 objetos. A máscara, tanto que a máscara, ela é aqui, ó, pra gente, veio no brinde, né, da pré-venda. Vou deixar o link aqui pra vocês, que eu gravei tudo que veio. Então tem a máscara, a coroa e a harpa de tocar. E esses 3 objetos unidos dão um poder pra uma pessoa que, tipo assim, é capaz de ganhar a guerra. Cada objeto tem uma função, podemos dizer. Então a coroa, ela meio que hipnotiza a pessoa e a pessoa é obrigada a fazer tudo o que ela quer. A máscara está relacionada aos mortos, a harpa. Eu não posso contar muito, senão seria spoiler, então você teria que ler pra entender o que eu tô falando. Gente, essa parte do vídeo sem spoiler, dando um apanhado geral e uma opinião geral, eu gostei. Como eu disse, teve falha sim no meu ponto de vista, mas o livro foi além disso, foi além dos erros. Eu acho que eu contei muito mais os acertos da autora do que esses pequenos pontos que me deixaram chateada. Mas é isso, um super beijo. A partir de agora nós vamos ser spoiler, então não assista se você não leu o livro, tá bom? Gente, vamos lá, falar um pouquinho com spoiler, porque eu sempre gosto de conversar com spoiler, porque eu sou uma pessoa que fala. E então, os pontos que me deixaram chateadas foram além do que eu disse na parte sem spoiler. Teve momentos aqui que eu acho que a autora quis tanto mostrar a Nesta de uma forma doce e delicada que eu não gostei da submissão que ela trouxe pra Nesta. Tem uma cena, particularmente, que ela vai pedir desculpa a Emery e ela ajoelha. E eu acho aquilo um absurdo. Eu acho um absurdo, porque a Emery, a Nesta, ela foi chata em muitos momentos. A Emery, gente, ela errou tanto quanto a Nesta. Ela usou palavras fortes da mesma forma que a Nesta usou. E a Nesta se ajoelhou pra pedir desculpa pra ela. E, tipo, ela
Ai, por favor, gente, desculpa, não gostei. Vamos lá, gente. Farrah grávida. O que que foi aquilo? O que que foi aquele sufoco pra aquela criança nascer? Eu pensei que eu ia morrer, chorei. Chorei litros. Fiquei desesperada quando eu vi que aquela criança e aquela mulher, aquele homem poderiam morrer. Gente, eu juro pra vocês. Se Farrah e o Reese e o bebezinho lá, o Nix, o Nix, é menino, morrerem, eu choro. Outra coisa que me deixou chateada foi que eu não vi uma grande resolução dos problemas da Nesta, da Farrah e da Eileen. Talvez isso possa ser solucionado no livro focado na Eileen, mas eu acho que ficou muito vazio. Aquele final que a Nesta fala, eu amo você, Farrah, eu acho que não foi suficiente, porque a gente sabe que ela ama ela. O que ela tinha era ciúmes mesmo, ciúmes de tudo que a Farrah tem, de a Farrah ter colocado pessoas, de ter priorizado pessoas no lugar que seria tecnicamente da Nesta. Só que a Nesta, ela afastou a Farrah de uma forma que não tinha como a Farrah, né? Falar, não, vem aqui do meu lado. Não tinha como, né? Ela afastou as pessoas. Então, acho que a resolução foi muito vazia. Não gostei, eu acho que tinha muitas páginas e teve muitas oportunidades para isso acontecer. O que eu fiquei mais chateada foi que teve muitas oportunidades para essas conversas acontecerem, pra Nesta pedir desculpa, só que ela sempre ficava, eu não vou conseguir, eu não sei o que falar. É pedir desculpa. Você tá com esse pensamento já porque você quer. Então era só falar. E muito difícil, muito difícil. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva aqui embaixo no canal. Me deixe nos comentários o que você achou sobre o livro, se você gostou, se você não gostou. Se você foi daquelas pessoas que falou assim, nossa, foi um desperdício de tempo. Ou se você foi igual eu, tipo assim, ai meu Deus, que livro perfeito, eu amei. É isso. Um super beijo, tchauzinho e até mais.